Olá, alunos. Meu nome é Luquezzi, eu sou professor de Geografia e a partir de agora você vai ver aqui algumas dicas a respeito do vestibular da FUVEST, dos inúmeros assuntos que o assunto Geografia pode perguntar. A gente tem alguns palpites, algumas dicas para você seguir. Um dos primeiros assuntos que a FUVEST costuma tratar, e a maioria dos outros vestibulares também vem tratando, é a chamada questão ambiental. Hoje, vários problemas ambientais estão acontecendo em função do crescimento da economia capitalista, da economia global. Então, esses assuntos podem ser perfeitamente abordados no vestibular. Por exemplo, começamos aqui com a questão do aquecimento global. O nosso planeta, a Terra, ele possui um aquecimento natural. Esse aquecimento natural é o chamado efeito estufa natural. A Terra, ela produz energia e ela recebe também energia do Sol. E a atmosfera terrestre, ela tem a capacidade de conter um pouquinho dessa energia. Essa contenção de energia faz com que a temperatura se aproxime de mais ou menos dos 13 graus Celsius. Essa temperatura, esse efeito estufa natural, é que nos mantém vivos aqui no planeta. Nós não podemos abrir mão deles, nós precisamos dele. O problema é que a sociedade industrial, que começou a se desenvolver a partir do século XVIII, cresceu de tal forma a produção de poluentes, o consumo de energia, que a temperatura do planeta começou a subir. E aí nós começamos a assistir um efeito estufa artificial. Veja agora o que acontece com a atmosfera da Terra atualmente. Normalmente, os oceanos se aquecem, liberam vapor d'água, e esse vapor d'água retém o calor do Sol. Esse é o efeito estufa natural. O problema é que entra a humanidade na conversa, provocando, primeiro, desmatamento, depois, o lançamento de dióxido de carbono por aeronaves, por automóveis, por navios. Os navios usam um tipo de combustível que é um dos mais poluentes, um dos mais problemáticos que existem para poluição, para retenção de poluentes. Nós temos a queima de emissão de combustíveis de automóveis. O que acontece? Normalmente, o planeta Terra reflete uma parte do calor que ele recebe, é cerca de 30% de reflexão, volta para o espaço. Então, o calor solar que vem para a Terra, uma parte é absorvido pela atmosfera, pela Terra, e uma pequena parte, esses 30%, são refletidos. Quando a humanidade lança todos esses poluentes na atmosfera, eles formam uma espécie de camada, uma determinada altura da atmosfera, que impede que esse calor seja enviado de volta para o espaço. Apenas uma pequena parcela é enviada, e o resto é refletido de volta para a atmosfera. O que vai acontecer? A temperatura da Terra sobe. Então, você pode ver agora quais são os responsáveis por essa emissão de poluentes e o que eles retêm, o que eles conseguem segurar de calor, né? Então, nós temos residências e comércios com apenas 7%. A agricultura emite 13%. O transporte emite 13,1%. As florestas emitem 17%. Os principais vilões, vamos dizer assim, da história são produção de energia e a indústria, que são os maiores emissores do quê? Desses componentes aqui, desses compostos, o óxido nitroso, o metano, o gás carbônico. E esse gás carbônico vem de desmatamento, vem de queima de combustíveis. Esses são os principais responsáveis por causar, então, o chamado efeito estufa. A temperatura da Terra está subindo. De 1850 até hoje, a temperatura aumentou 1,5 graus Celsius. Isso já causou uma série de alterações na superfície da Terra. Se a temperatura continuar subindo no nível que nós temos atualmente, nós podemos chegar, segundo as previsões aí do IPCC, o painel intergovernamental de mudança climática, a uma temperatura aumentada em até 5 graus Celsius. Se isso ocorrer, vai ser um desastre. Nós teremos um derretimento geral de geleiras que vão alterar totalmente o equilíbrio dos oceanos. Nós podemos ter um aumento aí nos níveis dos mares de 1 a 2 metros. Isso seria um desastre, principalmente para cidades litorâneas,
que dependem do funcionamento de portos e de tudo mais para poder funcionar. Então, nós teríamos aí inundações de cidades como Nova York, como Tóquio, cidades como, por exemplo, Rio de Janeiro, Santos. Não vamos dizer que a cidade desapareça, mas ela vai ter uma boa parte do seu território inutilizada. Não poderá mais ser utilizada, empregada em função disso. Por isso, em Paris, em 2015, foi assinado um acordo internacional para limitar a emissão de poluentes e fazer com que a temperatura não suba até 2100 mais que 2 graus Celsius. Vamos ver se isso vai ser obtido. Nós temos aí problemas. Os Estados Unidos abandonou o acordo, o Brasil está ameaçando abandonar o acordo. Tudo isso pode ser perguntado para você no vestibular. Muito bem. O segundo tema que nós temos, referente à questão ambiental, diz respeito ao chamado clima urbano. O homem hoje constrói grandes aglomerações urbanas que já são capazes de alterar completamente o meio ambiente delas. Nós vamos ter como exemplos aqui 3 coisas: a inversão térmica, as chuvas ácidas e as ilhas de calor. Vamos observar agora aqui, né, o que acontece. O primeiro elemento que nós mostramos aqui se refere à chamada inversão térmica. O normal numa cidade é haver calor durante o dia, que aquece a atmosfera e faz o ar subir, o ar quente sobe. E ao subir, ele leva um pouco dos poluentes que são produzidos para a atmosfera, dispersando um pouquinho isso. Quando nós chegamos ao inverno, o que acontece? Desce junto à atmosfera uma massa de ar frio, que pode vir de áreas montanhosas próximas, que pode vir de uma frente fria. Ela se estabiliza sobre o lugar. O ar frio é mais difícil de se mover, demora para esquentar. E durante o inverno, o calor solar é menor. Consequência, esse ar frio fica parado e não dispersa os poluentes. Moral da história, eles ficam presos dentro dessa camada e você que está aí dentro é obrigado a respirar. Então, esse aqui é a famosa inversão. Você pode ver que é um fenômeno natural, mas que acaba sendo intensificado pela ação humana. Outro problema que a gente tem muito em cidades como São Paulo, Tóquio, Londres, sofrem o problema das chamadas chuvas ácidas, né? São Paulo é uma cidade relativamente úmida, chove bastante. A emissão de poluentes dos mais diversos tipos, principalmente de enxofre, eles podem se misturar com a água da chuva e tornar a chuva ácida. São Paulo já tem uma chuva com pH inferior a 5. O que acontece? É uma chuva ácida, que evidentemente nossos corpos não sentem, mas edifícios, prédios, fiações acabam corroendo em função dessa chamada chuva ácida. Essa chuva que cai aqui acaba provocando a corrosão desses produtos. Outro problema que nós temos dentro das cidades, causados pela atividade humana, pela concentração humana, são as chamadas ilhas de calor. Numa zona rural, nós temos uma temperatura mais baixa, porque a vegetação absorve uma parte do calor. Então, vamos supor uma temperatura de 20 graus. À medida que você vai entrando dentro da cidade, a aglomeração urbana, uma quantidade de cidades, começa a refletir para a atmosfera o calor, principalmente em áreas de grande concentração. Os prédios dos edifícios veem o seu calor refletido pelos prédios. Vem uma dificuldade de circular a atmosfera porque ela está estacionada, já que os prédios formam obstáculos. O que acontece? O calor fica refletindo aqui, a temperatura sobe. Nós chegamos a ter um acréscimo de até 5 graus. Então, por exemplo, o centro da cidade tem uma temperatura de 4 a 5 graus mais alta que a periferia da cidade. Forma-se, então, a ilha de calor no centro e a ilha de frio na periferia. Está aí um fenômeno que pode ser muito bem pesquisado, perguntado nos vestibulares, principalmente da FUVEST, que já fez perguntas desse tipo. Muito bem. Nós vamos relacionar agora a questão do aquecimento global com um dos principais vilões desse aquecimento, que é a China. A China era um país que estabeleceu o sistema socialista a partir de 1949. Ficou assim até 1979. A partir de 80, a China liberou o seu mercado.
ela mantém o controle sobre a política, mas liberou o mercado, é possível a livre iniciativa. O próprio governo chinês criou, junto ao litoral chinês, várias cidades que têm a possibilidade de desenvolver economicamente, livremente sua economia. Ou seja, você pode ser dono de capitais, dono de empresas, investir, explorar mão de obra, que são coisas típicas do capitalismo. O que acontece? Esse crescimento aqui precisa de energia, evidentemente. Qual é a principal fonte de energia que a dona China usa? Carvão, carvão mineral. Esse mapa aqui mostra usinas de carvão que queimam desde 1953, passando até 2006. Quer dizer, uma quantidade enorme delas, principalmente nessas grandes aglomerações, que produzem um dos níveis de poluição mais altos do mundo. As cidades chinesas, em que praticamente é impossível você conseguir visualizar mais que 200 ou 300 metros. Parece uma névoa, uma coisa natural? Não, é fumaça mesmo. E a população não consegue nem ao menos respirar. O governo chinês tem tomado providências, ele está tentando trocar essas fontes de energia. Ele está investindo em grandes hidrelétricas. E talvez isso aí ajude a reduzir um pouco o volume de poluição. Mas a China ainda depende muito do carvão mineral, depende muito do petróleo, é uma das maiores importadoras mundiais de petróleo. E foi uma grande felicidade quando a China participou da assinatura do Acordo de Paris em 2015. Ao contrário dos Estados Unidos, né, que resolveram se retirar, a China se mantém lá. Uma boa notícia, porque isso vai garantir que ela cumpra com essa redução de poluentes. Os chineses têm planos para trocar carros que funcionam com motor a combustão por carros elétricos, que é uma proposta também muito comum na Europa. Vamos ver como vai acontecer. Está aí um assunto bom para o vestibular explorar, tá certo? Para você analisar. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho agora de assunto. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre relevo. Tem sido muito comuns nos vestibulares, não apenas a FUVEST, mas também Unesp, Unicamp, perguntar sobre processos que constroem o relevo terrestre. Processos. Não se preocupa mais em perguntar nome de planície, planalto, unidades, mas sim o que ocorre, como é que a coisa funciona. O relevo terrestre, ele é produto de dois processos, um processo interno e um processo externo. O processo externo são os agentes de fora, as forças do chamado intemperismo, a água da chuva, o vento, o calor do sol, o gelo, que destroem o relevo, que corroem o relevo, que formam as montanhas, que arredondam as montanhas. E existem também os agentes internos, aqueles que constroem a superfície da Terra a partir do interior do planeta. Você sabe que existe uma camada na superfície da Terra, estreita, né, que essa é a camada sólida da Terra, onde nós vivemos, sobre a qual nós pisamos, né, essa superfície sólida. Essa superfície, ela não é homogênea, ela é formada por um conjunto chamado placas tectônicas. São grandes blocos, no total tem uns 27 blocos maiores e menores, que nós podemos observar nessa figura aqui. Essa figura não tem todas as chamadas placas tectônicas da Terra. Há algumas pequenas em alguns pontos aí que não puderam ser cartografadas em função aqui da escala do mapa. Mas você tem a maioria delas. Nesse mapa aqui tem mais de 22 placas. E o que acontece? Essas placas, elas se movimentam. O material que existe dentro da Terra, ele rotaciona, ele gira. E ao girar, ele pode empurrar uma placa contra a outra, como é o que acontece aqui. A placa de Nazca, essa placa aqui, ela colide com essa placa que vem daqui, que é a placa sul-americana. As duas estão em rota de colisão. Ao baterem, o que acontece? Uma se sobrepõe à outra. Enquanto a placa de Nazca afunda dentro da crosta da Terra, a placa americana sobe. E, ao subir, ela vai formar aqui, ao longo desse espaço aqui, uma cordilheira montanhosa. É a Cordilheira dos Andes. Tal fenômeno acontece também aqui no norte. A placa norte-americana, ela desliza nesse sentido, no sentido vertical,
contra o deslizamento da placa do Pacífico no sentido sul. Uma para o norte e outra para o sul. Isso cria, inclusive, aqui, né, uma falha tectônica chamada falha de Santo André. Essa falha aqui, ela pode a qualquer momento se movimentar e existem cientistas que preveem que a península da Califórnia, um belo dia, vai se descolar do continente e virar uma ilha. Enquanto isso, as pessoas que aqui moram ficam esperando aí o grande terremoto, que eles chamam de Big One. Esse terremoto poderia destruir totalmente essa região, atingindo cidades de grande porte, como, por exemplo, Los Angeles, São Francisco, cidades importantíssimas do estado da Califórnia, que é um dos mais ricos da Federação Americana. Então, o que acontece? Todo esse sistema que você vê aqui nessa região oeste da América tem o mesmo processo, movimentações de placas que provocam o quê? Surgimento de vulcões, muitos vulcões, e terremotos. Nós temos, por exemplo, né, nesse mapa, diversos tipos de terremotos que aconteceram desde 1900 e que têm aí as mais altas intensidades. A gente mede em magnitude, nós temos aí em cor-de-rosa a magnitude mais baixa e aqui as mais altas acima de 7,8 na escala Richter, né? Esses terremotos grandes já provocaram muitos acidentes, mortes, destruição de cidades. E como você pode ver, esse processo acontece sobre o planeta inteiro, né? Nós temos aqui, por exemplo, né, a movimentação da placa africana, que vai em direção à placa europeia e asiática. Há uma colisão aqui. Essa colisão se reflete em terremotos que acontecem na Itália, na Croácia, na Grécia, em todo esse ponto sul da Itália. Na própria Itália tem 3 vulcões ativos em função dessa movimentação. O Vesúvio, o Etna, o Stromboli, que funcionam aqui. Nós temos também um outro exemplo de colisão clássico, a colisão da placa indo-australiana com a placa euroasiática que ocorre aqui e faz surgir nesse lugar a maior montanha da Terra, a Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest com mais de 8.500 metros. Não? Então, o planeta Terra, ele mostra que o planeta é um planeta vivo, ele está em movimentação constante. E qual é a consequência? O tipo de situação que irá acontecer com a formação das rochas. Por exemplo, nós temos rochas plásticas e rochas não plásticas. Aqui nós temos o exemplo da colisão de 2 continentes, onde acontece o afundamento de um deles. É o caso do anterior, a placa africana com a placa euroasiática. Está acontecendo isso aqui. Essa aqui é a placa indo-australiana. Ela vem e bate na placa euroasiática. O que acontece? Surge uma montanha aqui, que é o Himalaia, ao mesmo tempo que esse sistema aqui afunda de novo na crosta da Terra e derrete. Volta novamente ao estado de fusão, né? Agora, o que acontece? Dependendo do tipo de rocha, você vai ter formações diferentes. Por exemplo, se a rocha for uma rocha sedimentar, plástica, ela vai formar esse tipo de coisa, essas inclinações que nós chamamos de dobramento. A Cordilheira dos Andes é um grande dobramento. Agora, se a rocha é uma rocha resistente, dura, uma rocha cristalina, ela vai quebrar e formar fraturas, que a gente chama de falhas, falhamentos. É o que acontece, por exemplo, né, aqui na África, em relação a essa parte oeste, ou melhor, leste da África. Aqui você tem a grande cadeia australiana, né, ou melhor, africana, que pega todo esse trecho aqui e é composta de falhamentos. Rachaduras onde, em determinados pontos, subiram montanhas, como, por exemplo, a cadeia do Kilimanjaro. Em outros, houve afundamento de terreno formando lagos, os lagos tectônicos, os lagos africanos. Lago Vitória, Tanganica, Niassa, que são os maiores, e uma infinidade deles. A água preencheu, né? Chove muito nessa região. Então, a superfície da Terra é produto desse movimento todo. Esses são os famosos processos. E hoje em dia, os vestibulares, e o caso da FUVEST especificamente, cada vez mais pede sobre esse assunto. Tá aí, eu espero que com essas dicas eu tenha dado alguma oportunidade para você acertar as questões do vestibular. Então, até mais ver, até outra oportunidade. Um abraço.